do Christopher Nolan. Só isso já é motivo suficiente para cair no chão, para chorar, para mim. Eu li a Odisseia quando estava na sétima série. Então, entendi nada. Mas eu passei os próximos 10 anos tentando entender. E foi maravilhoso para mim. Antes da Odisseia, fica à vontade. Antes da Odisseia tem a Ilíada, né? Homero atribui-se a Homero esses dois grandes livros da cultura ocidental. A Ilíada e a Odisseia. Você acha que o Alexa, ligar o projetor. E aí o que acontece? Na Ilíada, os deuses intervinham. Os deuses gregos, eles intervinham porque os deuses tinham interesses diferentes. Ora alguns deuses intervinham em favor dos gregos, ora alguns deuses em favor dos troianos. E o que acontece? De vez em quando era proibido deles intervirem. Eles intervinham disfarçado. Qual que era uma forma muito comum deles intervirem ali de forma disfarçada? Eles entravam dentro de algum guerreiro. Então imagina que Atenas ele ia lá, enchia a alma de um guerreiro ali, Ulisses, Ajax, algum guerreiro ali. E aí esse guerreiro ia para campo de batalha. Os caras falavam, nossa, velho. Ô, louco, ninguém pode com o Heitor era troiano. Caramba! Ninguém pode com Aquiles. Não tem jeito. Olha lá o cara. Ele tá cheio de Deus. Tem um Deus dentro dele. Daqui a pouco eu conto outra história. Tem um Deus dentro dele. Em grego, ele está cheio de Deus. Ele está entusiasmos. Ele está cheio desse ar de Deus. Ele está preenchido de Deus. E aí eu não sei qual é a religião de vocês. Eu não preciso saber. Quando você daquele jeito segura, que seja para estudar, que seja para trabalhar, seja para poder encarar os desafios, pode ser que alguém diga para você que você está entusiasmado. Ou seja, que você está cheia de Deus, É bonito de se pensar, não é? Muito legal. Olha! Nós teremos uma projeção aqui, ó. Que não é necessariamente uma projeção divina, mas que ela vai ser muito importante para todos nós. É aquela apostila 2 estava aberta aqui, ó. Deu defeito. Ela não vai abrir assim, eu acho. Acho que vai ter que abrir. Abrir pelo navegador. A tela. Será que dá tempo de mais uma história? Oi. Eu, quando estou no lugar de vocês, porque eu sempre estou, nunca parei de estudar, eu me sinto encantado. Não estou dizendo que você tem que ficar encantado com o que eu falo. Mas quando eu estou no papel de aluno, e eu escuto coisas que me encantam, eu fico... A sabedoria, gente, ela é o seguinte, ninguém sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. E a gente tem, eu imagino assim na minha vida. Eu tenho uma postura de encantamento com relação às coisas que eu não sei. Então eu gosto de aprender. Então eu vou aprender. Eu nunca vou me sentir mal por isso. Eu nunca vou me sentir mal por ser ignorante, não no sentido de ignorante bruto, mas no sentido de ignorar. Existem coisas que eu não sei e eu preciso estar ok. Todos nós precisamos estar bem com o fato de que existe sem número de coisas que a gente não conhece. Você entende? Então, eu sou ignorante com relação a um monte de coisas? Sou.
Vocês também. Ignorante. Ué, não tô chamando. Não tô chamando. É interessante que você saiba, por quê? Pelo seguinte. Você já trabalhou, já conviveu com alguém que sabe tudo? Tipo assim, tal. Então, a pessoa sabe tudo, Não sei então, não, isso aí eu sei. Beleza, eu sei. Com relação a tal, não, isso eu sei. Tá de boa, obrigado. Isso aí eu sei, Tá. Tem gente que é assim. E eu formulei uma frase que explica essa situação. Quem sabe tudo não aprende nada. A pessoa que sabe tudo, ela é incapaz de aprender as coisas. Como ela sabe tudo, ela se torna refratária. É uma forma inteligente de chamar as pessoas de burra. Ela torna-se refratária ao conhecimento. Conhecimento vem, bate nela e cai no chão. Quando não quebra. Né? Ou seja, você ser estudante e ter uma postura filosófica com relação à existência pressupõe você reconhecer-se ignorante. Porque se eu não me reconheço ignorante, eu sou incapaz de aprender. Não é verdade? Então eu preciso saber que eu não sei. Senão eu não consigo desenvolver o conhecimento. Bom, já tem slide. Vamos lá, ó. Galera, o que acontece aqui? Nós vamos fazer um passeio pela apostila, justamente porque tem muita coisa aqui que você vai ler, mas eu vou dar uma explicada. Que é o seguinte. Os pronomes que eu já expliquei, eles estão relacionados ao nome. Então, muitos deles, quando ele ocupa esse papel de nome, ele se chamará pronome substantivo. Porque ele está ocupando esse papel. Né? Então, quando ele ocupa o papel de nome, ele é chamado de pronome substantivo. Quando ele qualifica de alguma maneira, ele é chamado de adjetivo. Então veja. Quando acompanha o substantivo, são classificados como pronome adjetivos. Quando substituem um substantivo, são classificados como pronomes substantivos. Professor, eu preciso guardar essa definição? Não, você precisa entender. Guardar é uma consequência. Tá? Olha na frase lá. Estes livros são do Mário. Estes é um pronome adjetivo. Pois modifica o substantivo livros. Não é qualquer livro. São estes livros. Então, este é pronome, mas ele é um pronome adjetivo, porque ele está modificando o substantivo. Estes livros. Não são quaisquer livros. Por outro lado, o pronome aqueles é um pronome adjetivo. A não ser que eu dissesse. Olha a diferença da frase. Estes livros são do Mário. Aí você pergunta. Que Mário? Tô brincando. Estes livros são do Mário. Estes tá do lado de livros, não tá? Então ele modificou estes modificou livro. Só que depois da vírgula, não aparece a palavra livro mais. Você concorda? Tá lá assim, estes livros são do Mário. Aqueles. Então, esse pronome, isto, aquele, aquela, aquilo. Esse pronome na segunda oração, não está acompanhado por um substantivo. Não está acompanhado por um nome. Ele ocupa o lugar do nome. Se a frase fosse diferente, se a frase fosse assim, este livro são do Mário, aqueles livros são de não sei quem. Ele seria pronome substantivo. Aliás, ele seria pronome adjetivo nas duas orações. Como a segunda não tem a palavra livros, e o aqueles está substituindo a palavra livro, então, como ele torna-se um pronome substantivo, porque ele ocupa o lugar do nome. É uma forma interessante de você pensar. Porque a gente está lendo as palavras. Quer que eu te ajude também? Jogar o trenzinho. Eu faço isso na sala. Pessoa derruba o estojo, ajuda. Eu vou lá e derrubo o resto. Né? Bom.
Então que você tem ali a mesma classe de palavras ocupando papéis distintos na mesma frase. E a hora que você está lendo um texto, é legal que você reflita sobre isso. Como que esses pronomes eles estão funcionando nessa frase? E essa, muitas vezes, é a dificuldade que as pessoas têm para escrever. Por quê? Porque nós aprendemos as estruturas de maneira mimética. A gente repete. A gente copia. A gente constrói frases naturalmente por estar ouvindo frases o tempo normalmente todo. A gente não para para refletir por que uma frase está construída de uma forma, por que uma frase está construída de outra forma. Ou seja, nem sempre nós prestamos atenção nos mecanismos da língua portuguesa, e isso muitas vezes faz com que a gente escreva de uma forma aquém do que a norma culta exige, e também faz com que a gente não compreenda perfeitamente quando ouve frases na norma culta, quando lê frases na norma culta. Então é a prática. Ótimo. Então você sabe que existem os dois tipos de pronome aqui, essas duas formas, mas os pronomes não se esgotam nessas duas formas. Nós temos também os pronomes interrogativos, que são aqueles de perguntas, né? Quem, qual, quantos. Você pode ver que o qual varia, né? Então o pronome quem não vai variar. Então quem não tem quem e quens. O quem acaba não variando. Mas o quais vai variar. Quanto e quantos vai variar. Pronome indefinido, isso aqui, gente, é complicado porque é inclusive como que eu posso dizer? A definição que nós temos na escola, ela não dá conta do todo do que significa um pronome indefinido. O pronome indefinido, por princípio, ele serve para indefinir uma quantidade, ele serve para indefinir uma situação, uma ação. Você não vai saber ao certo o que aconteceu, porque ele, por princípio, serve para isso. Então, quando eu falo ninguém, nenhum, alguém, algum, algo, tudo isso é pronome indefinido. Então, recebi mais propostas e tantos elogios. Mais propostas? Mais quantas? Mais quantas? Tantos elogios. Tantos quantos? Eu não sei. É indefinido. Então, quando eu tenho interesse, imagina, eu tenho interesse de eu sou funcionário, eu estou sendo cobrado por resultado, e aí meu supervisor, minha gerente chega e fala, olha, nós precisamos fechar mais contratos. Ela não falou quantos. Só que na cabeça dela, mais contratos é 30. Aí você fala, repete. A gente copia. Esse mais, você fechou dois. Naturalmente, maravilha. Não teve comunicação correta aí? Porque as duas partes utilizaram pronomes indefinidos. E isso resulta muita falha de comunicação. Porque aí a hora que vai chegar no final do mês, vamos fechar mais contratos. Eu fechei mais três. No mês inteiro. Eu esperava 30. Não, você falou que tinha que fechar mais. Eu fechei mais. Você não falou mais quantos. Porque na comunicação mais assertiva, a gerente devia chegar a fechar pelo menos 10 contratos por semana. Não é mais, mas é indefinido. Muitos é indefinido. Quantos contratos você fechou? Fechei muitos contratos. Na minha cabeça, muitos é 200, na cabeça da pessoa, muitos é 5. Então, muitos ele é indefinido. Ele tem esse papel de indefinir. Só que a minha cabeça buga quando eu falo o seguinte. E talvez a cabeça de vocês bugue também por conta disso. Tá, pronome indefinido, eu não sei quantidade. Se eu falo assim, alguns estudantes foram aprovados. Alguns. Eu sei quantos estudantes são.
Mas se eu, algum é pronome indefinido. E se eu falo nenhum? Eu sei, nenhum. Quanto? Nenhum aluno foi aprovado. Não é o caso de vocês. Nenhum aluno foi aprovado. É zero. Só que nenhum é pronome indefinido. Se você leva para matemática, você vai ter dificuldade. Então você fala assim, alguns, eu não sei a quantidade. Nenhum. Eu sei a quantidade. É zero. Não é essa lógica. Então você pode falar o seguinte, bom, como é que você vai guardar isso? Eu guardei da seguinte forma. Os pronomes, eles são organizados em duplas de opostos. Algum, nenhum, tudo, nada, todo, nada. Então, nenhum. Se eu falar, inclusive, o Lucas Panici, que já estudou raciocínio lógico, ele sabe que na lógica é diferente do que na gramática. A gravar. E a galera que vai estudar raciocínio lógico, pira o cabeção, por quê? Se eu falo nenhum estudante foi aprovado. Oi? Se eu falo que nenhum foi aprovado. É a mesma coisa que eu dizer que nenhum não foi, ainda não é a negação, é a equivalência. Nenhum não foi aprovado. Então, nenhum não foi desaprovado. A negação é pelo menos a negação de nenhum foi aprovado. Pelo menos um. Se você for organizar a lógica em língua portuguesa, fica assim. A gente pode organizar por conjuntos. Então você situa de fora ali para poder representar pelo menos um. Isso são as negações. Ou as equivalências. Se a gente for tentar entender a gramática dessa forma, a gente vai bugar a isso. Não sei. Então, você tem interesse nenhum. É pronome indefinido por ser o duplo de algum funcionário. Os dois são indefinidos. Ou você vai ter que... Existe teoria para isso, mas você vai ter que chegar em casa e pesquisar como é que o nenhum tornou-se um pronome definido através da evolução filológica da língua portuguesa. Isso acontece. Às vezes os gramáticos, o gramático, eles sentam unidos, discutem, fazem congressos, convenções, simpósios, e às vezes eles não encontram a melhor solução. E eles apenas agrupam as palavras numa categoria. Como por exemplo, adoro dar esse exemplo porque buga a cabeça das pessoas. A gente sabe que substantivos podem ser diferenciados em concretos ou abstratos, né? Que é o substantivo concreto? Posso tocar. Ele existe de fato. Que o ar, ele existe de fato. O ar é concreto. E Deus? O Saci Pererê também, o demônio também. Olha que estranho, né? Mula sem cabeça. Olha que esquisito. Não é esquisito? Porque se eu falo Deus, as pessoas que acreditam falam, é lógico que é concreto. É lógico. Quer que caia um raio na sua cabeça? Ó. Mas se eu falo mula sem cabeça, não. As fadas. Olha que loucura, bicho. Então isso buga a cabeça das pessoas. Então a gente tem que só aceitar. Entendi que isso é concreto, porque se eu falo fada, você automaticamente entende do que eu tô falando. Então é um ser que, independente de você acreditar nelas ou não, é um substantivo concreto. E Deus também faz confusão. Então, eu não acho. E outra coisa, existe disputa entre gramática com relação a isso. Nós estamos falando a teoria predominante, que é aquela que cai em concurso. Então, ou seja, algumas coisas a gente só aceita. Tá? Na lógica, a gente pode atribuir. Por que você estava estudando lógica? Você estava estudando lógica? Caiu. Eu dei um curso de lógica para o pessoal de Cristais. Você fez? Não.
Foi bem legal. Foi bem legal. Nossa, foi deliciosa aquela prova de cristais paulista. Aquilo ali foi maravilhoso. Foi maravilhoso. O curso que a gente deu foi em cima, cara. Caiu. Bom. Então, aqui você entendeu que pronomes indefinidos são aqueles que, por princípio, vão definir a quantidade, a qualidade. São esses. Né? Ninguém, nenhum, alguém, algo, todo, quanto, muito, bastante, gente. É a palavra do IBAN. Por quê? Porque bastante pode ser pronome indefinido. Bastante pode ser advérbio, tá? E advérbio de intensidade, né? E pode ser qualidade. Também. Nós vamos ver aqui. O professor tem pouco dinheiro aí, é verdade. Vamos tentar mais dieta, menos doces. Nada é por acaso, tudo estava escrito. Tal. E agora olha a bagunça. Olha a bagunça. Agora bagunça. Agora bagunçou. Olha aqui. Aí você fala agora, professor, que bagunçou? Já estava bagunçado, agora mais. Mais quanto? Mais. Quantidade indefinida de bagunça. As palavras certas e bastante são pronomes indefinidos quando vem antes do X do subjetivo, do substantivo. Antes do substantivo. E serão adjetivos quando vierem depois do substantivo. Então, bastante. Só que pode ser. Nós nem estudamos advérbio ainda, vai ser na aula que vem. Se bem que eu vou dar uma introduzida. Se ele vem antes, ele vai ser uma coisa. Se ele vem depois, ele vai ser outra coisa. Você pode escrever aí. Pronome indefinido quando vem antes do substantivo. Adjetivos quando vierem depois do substantivo. Olha, muda tudo. Muda tudo na sua vida e pode te salvar numa questão. Quero certo modelo de carro. Quero certo modelo de carro, ou seja, se eu quero certo tipo de aula, certo modelo de carro, certo remédio prescrito, é um determinado remédio prescrito, é um determinado modelo de carro. É diferente de quero o modelo certo de carro, significa o modelo adequado de carro. Então, na primeira, quero certo modelo de carro, nós estamos falando do quê? De um pronome indefinido aqui. Agora, se ele vem depois, nós estamos falando de um adjetivo. Por quê? Porque ele é uma qualidade. Entendeu? O modelo certo, não é qualquer modelo de carro. É o modelo certo. Beleza? Olha aqui. Tenho bastante dinheiro. Dinheiro é substantivo. Se eu falo tem bastante dinheiro, eu estou falando que eu tenho muito dinheiro. Quanto? Bastante. Se eu falar que eu tenho R$1.000 na minha conta agora, você vai falar, alguns poderão dizer que eu tenho pouco dinheiro, outras pessoas vão falar que eu tenho bastante dinheiro, que eu tenho pouco, tenho muito, mas isso vai variar. Você fala, professor, hoje é dia 18, você tem R$1.000 até o pagamento? Vixe, tem R$1.000 até o pagamento. É pouco. Mas alguns de vocês podem não ter nem isso. Vai falar, nossa, professor, você tem R$1.000 até o pagamento? Vixe, velho! Você tem muito dinheiro, cara! Eu, no caso, eu tô 3.000 negativo no banco e eu tenho 1.000 no especial até o pagamento. E ao dizer isso, alguns de vocês dirão, coitado. E outros de vocês dirão, eu queria estar assim. Eu queria ter 1.000 de crédito até o pagamento. Eu não tenho nem isso. Eu não tenho nada. Não pode dizer que você não tem nada. Você tem uma garrafa de café aqui na sua frente. E não custa nada. Você pode chegar aqui, olha, café premium. Ó. Café de rico, ó. Quanto custa isso? Não tem preço. Literalmente. Bom, então tenho bastante dinheiro, tenho dinheiro bastante.
Atenção é uma palavra bastante que ela pode ser confundida com advérbio. Então, vem cá. Tem bastante dinheiro. Bastante dinheiro, ele é um pronome indefinido, né? Dinheiro bastante, ele é um adjetivo aqui. Eu estou dizendo que é o dinheiro suficiente. Eu estou me referindo a quantidade de dinheiro e essa quantidade ela é suficiente. Não. Ou bastante. Que aí seria o suficiente. Tem o dinheiro menos suficiente. Tem dinheiro suficiente. A não ser que você dissesse assim, eu tenho o bastante. Ou então tem o suficiente. Quanto dinheiro você tem? Tenho bastante. Tudo bem. Mas ele está substituindo o substantivo. Né, na frase. Aliás, na oração ele estaria substituindo o substantivo. Eu tenho bastante talento. Modificando o substantivo é um pronome indefinido. Já temos bastantes aliados. Modifica substantivo é pronome indefinido. Já temos aliados bastantes. Modifica substantivo. Só que ele é adjetivo. Você tem que pensar. Você tem que pensar sempre. E é uma dúvida. Ele é um adjetivo ou ele é um pronome adjetivo? Pode ser que ele seja um. Em alguns casos será um. Em outros casos será antes. Agora olha o advérbio. Sou bastante talentoso. Ele modifica o adjetivo. Se ele modifica o adjetivo, ele virou advérbio. Se eu falo nenhum. Advérbio não modifica o verbo. Nenhum. Quanto? Nenhum aluno foi dar um spoiler da hora. Nenhum aluno foi aprovado. Vocês querem anotar? Escrever na lousa não é problema. Posso escrever se você quiser. Se você leva quem é o advérbio. Não é pra levantar a mão, não. Mentira, ninguém dá mais porque quem é o advérbio? Grega antes de Cristo. Quer que eu te ajude? O advérbio. Resposta. Entusiasmo. Obrigado. Cara, você faz vozinha. Vou te levar para os lugares. Para não ficar monótono. Vamos lá aqui. Professor, por que você faz pergunta e responde? Parece ser um... Porque vocês não perguntam. Tem que fazer alguma coisa. Aí o professor fica meio assim, meio esquizofrênico. Vou colocar aqui no ponto. Aqui, pronome. Você vai projetar. Adora que as crianças das classes respondam, né? Na Guerra de Troia, não responde. Estreou o filme Odisseia do Christopher Nolan. Nos seus Doros Aventureiros. Só isso. Que é o advérbio. A palavra modificadora. O advérbio é a classe de palavras modificadora de verbo. Modificadora de verbo. Vou deixar para o final. Adjetivo. Verbo. Adjetivo. E de outro advérbio. O advérbio modifica três coisas. O advérbio modifica verbo, adjetivo e outro advérbio. Vou dar exemplo, já dando spoiler da aula que vem. Exemplo é o seguinte. O advérbio ele vai modificar um verbo. Então, um verbo, veja. Fala um verbo qualquer para mim. Vamos ver. Comer, correr. Tá. Comer. Comer. Muito. Então veja, ó. Nossa. Hora do intervalo. Agora eu vou comer. Eu vou comer. Lá no Olinto eu vou comer. Tá, e você que está em casa? Você também pode comer no Olinto. Rua Vicente Scarabucci. Procure no Google. Não sei o número. Vou lá daqui a pouco. Na hora do intervalo eu vou comer. É um verbo. Eu vou comer. Tá. Aí alguém de vocês vira pra mim e fala assim, improviso. Eu vou comer muito. Aí o muito
ele é um pronome indefinido nessa frase? Ele não é um pronome indefinido. Por quê? Porque ele não está modificando um nome. Você concorda? Se ele tivesse modificando um substantivo, ele seria pronome. Como ele está modificando um verbo, não tem como ser pronome. Por quê? O pronome. Oi. Pra quem que você trabalha? Pronome. Ele não trabalha pro verbo. Ele não vai modificar o verbo. Quem modifica o verbo? Advérbio. É o advérbio que modifica o verbo. Só que o advérbio não modifica só o verbo. Ele modifica verbo, adjetivo e outro advérbio. Então eu vou comer muito. Nossa, amanhã cedo eu vou correr muito. Muito. Advérbio de quê? Intensidade. Correr muito. Só que o poderia estar modificando um adjetivo também. Bonito, bonita. São adjetivos, né? Menino bonito. Rita Lee. Menino bonito. E se eu falo menino muito bonito? É intensidade. Bonito não é um adjetivo? Muito bonito? Nossa, é um advérbio de intensidade. Está falando que aquele menino é simplesmente bonito. Ele é como vocês, meninos bonitos. Muito bonitos. Não é coisa de bonita. Muito bem. Então, o advérbio modifica um verbo, o advérbio modifica um adjetivo, e o advérbio modifica também outro advérbio. Vou dar um exemplo. Eu vou correr muito pouco. Eu vou correr muito rápido. Muito devagar. Vou correr muito mal. Veja, um advérbio modificando outro advérbio. Se eu falo que eu vou correr muito mal, eu tenho muito. Na verdade, vou correr. Você vai correr? Eu vou correr. Você vai correr muito? Eu vou correr muito. Mal. Quebrou a expectativa, né? Porque, na verdade, ele não vai correr muito. Deixa de ser a intenção. O muito deixa de se referir a correr. E o muito passa a se referir ao outro advérbio, que é mal. É o modo, ele virou advérbio de modo. Fala. O mal é advérbio de modo. E aí o advérbio de intensidade não se refere mais ao verbo correr, mas ao modo, que é muito mal. É uma intensidade maior de ruindade. Nessa frase que eu construí, nós temos os dois advérbios. Porque o advérbio modifica um verbo, ele modifica um adjetivo e modifica um outro advérbio. Também. Tá? Então as últimas provas do IBAN, elas têm cobrado questões que vão te perguntar se você consegue identificar se determinados vocábulos, como bastante, como muito, se esses vocábulos, dados contextos, se eles são pronomes indefinidos, se eles são advérbios, se eles são adjetivos. Você tem que prestar atenção. E o bastante, se não tiver ficado claro para você, eu te aconselho que você estude bastante em casa. Você não vai precisar estudar bastante, né? Você vai estudar o bastante. Tá vendo? São duas frases diferentes. Você não tem que estudar muito. Você tem que estudar o suficiente. Viu a diferença? É interessante, né? A gente fala, cara, eu nunca pensei desse jeito. Que legal. Olha que legal. Realmente. Dando continuidade. Pronomes possessivos são aqueles que indicam posses. Geralmente são os primeiros que as crianças aprendem a falar, né? Pronome possessivo, ele vai falar meu, minha, teu, tua. Ele vai estar sempre. Eu não sei de quem que é. Ele vai estar sempre. Aí você fala, por que você falou pra mim? Não. É porque eu vi que você conversou com ela. Eu imaginei. Só depois que eu deduzi que poderia ser seu. Enfim. Aí
meu, teu, tua, minha. São pronomes que indicam posse. É engraçado porque tem uns que a gente não tem muita ideia de posse, né? Como vosso. A gente está acostumado. Vosso é como pronome de tratamento. E muitas vezes a gente não se dá conta que isso pode ser um pronome possessivo, né? A depender do contexto. Beleza? Então, olha, o que eles fazem? Eles delimitam o substantivo a qual se referem, concordam com o substantivo que vem depois, não concordam com o referente. O pronome possessivo vem junto ao substantivo, ele é acessório. Ele tem função de adjunta adnominal na sintaxe. Na hora que a gente estiver vendo noções de sintaxe, nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Muito bem. Pronome demonstrativo. Isso aqui é legal. Por quê? Porque seja no tempo, seja no espaço, demonstrativo, ele vai ter uma referência topográfica. A referência do que está próximo a mim, do que está a mim, primeira pessoa. Próximo, quem fala, primeira pessoa. Próximo de quem ouve, segunda pessoa. Distante dos dois. Ou fora dos dois. Terceira pessoa. Isso no tempo, isso no espaço. Como assim, papo de doido. Não, no tempo, no espaço, porque veja. Vamos ver os exemplos aqui. Olha só. No tempo, se eu pego e falo, este domingo tem jogo do Barcelona. Ué, este domingo não tá perto de mim? Este domingo tá perto de mim. Nesse verão, qual verão? Daqui 10 anos? Não, tá perto de mim. Percebe? Esse domingo, vai dar ideia. Ele pode dar ideia. Olha lá. Esta, isso. Presente. Essa, isso. É um passado recente, é um futuro próximo. Esse domingo, nesse verão. Diferente de mim. Este domingo, neste verão. Então, presente, passado recente, futuro próximo. E aquilo. Passado distante ou futuro distante. Então, a referência sou eu. Se for agora, eu vou usar este. Se for próximo, vou usar esse. Se for longe, eu vou usar aquele. No tempo. No espaço, mesma coisa. Porque aí a gente aprendeu na escola o seguinte: este copo, esse copo, aquele copo. A gente aprendeu assim. Só que essa é a mesma lógica. Essa é a mesma lógica do tempo. Né? Então, esse dia é um dia próximo, no passado, no futuro. Aquele dia é um dia distante. Tá tudo bem. Já secou. Tá quente. Seca rapidinho. Muito bem. Esses são os pronomes demonstrativos. Legal. E além dele se organizar, e é assim que cai no IBAN. Além dele se organizar no tempo, no espaço, ele também se organiza no texto. Então, ele vai se organizar no texto como uma referência. Uma referência. Se aquela referência está próxima, se ela está distante. Veja. Esta, isso aponta para o que será mencionado. Esta é a sua nova senha. Isto é o que importa. E aí você anuncia o que importa. Agora isso é algo que já foi mencionado. Isso aqui, olha só, isso é muito interessante na redação, viu? Inclusive, pela educação aí. João passou em primeiro lugar. Esse cara é bom. Dinheiro, sucesso, prestígio. Isso tudo é sim importante. Então, ele falou depois. Isso. Você percebe que isso resume dinheiro, sucesso, prestígio? Perfeito. Posso?
para e eu 2 horas do ferver. Se eu colocar o canal de final, aí já tem como aquele. Você, deixa eu ver. Não necessariamente. Porque às vezes, tudo vai depender do caso concreto. Depende do tamanho da frase. Você trouxe duas ideias. E aí depois você traz o isso, você está resumindo as duas ideias para trás. Você não vai usar o aquilo, aquele, dependendo do que você escrever, talvez fique um pouco distante. Sim, imagino que sim. Imagino que bem que você está falando, posso não ter entendido. Então, correto. Que isso. E aí, olha só que interessante. Olha, deixa eu ver se essa frase aqui. Aqui, ó. João e Maria são concursados. Esta do Bacen, aquele do TCU. Ó, João e Maria. Esta. Você concorda que se você fosse colocar uma régua, quem está mais perto da segunda oração? A Maria. Então eu falo, esta do Bacen, como João está mais longe, aquele do TCU. São todos pronomes demonstrativos. Então, para resumir, pronome demonstrativo eu uso no tempo, no espaço e na frase. Tá? Professor, eu nunca ouvi falar disso. Eu tenho certeza que muitos de vocês nunca ouviram falar disso. Mas perceba que o horizonte de vocês se amplia. O horizonte está se ampliando. Vocês estão vendo que a língua portuguesa tem muito mais detalhes do que a gente sonhava. E essa é a resposta para você para a sua pergunta. Ai, gente, eu não consigo fazer prova, eu sempre vou mal. Eu estudo, eu não consigo ir bem em português. É porque talvez você esteja estudando as coisas erradas. Porque a banca ela vai te trazer esse nível de cobrança e você está estudando coisas que a banca não vai te cobrar. Então você precisa ampliar o seu raio de visão. Espada justiceira, dê minha visão além do alcance. Não deu certo, peraí. Aí vira aquele negócio ali. Aí ele consegue... Já saiu live action no Thundercats? Não. Saiu um novo... Saiu? Cara, eu tenho que ver esse trem, cara. Loucura. Oi. São. Pode ser cobrada na interpretação de texto. Mas diretamente você perguntar que figura de linguagem que eu usar em tal mais. Tá no edital. Tá no edital não expressamente, mas tá implícito. Agora que fala leitura e interpretação de texto, você tem que saber que dos recursos linguísticos. E a figura de linguagem, figura de pensamento, tudo isso são recursos linguísticos para... Normalmente pode ser tão aberto, assim, por exemplo, conselhos que te perguntam diretamente das 4 opções que são. Olha, não é comum, mas já caiu. Já caiu. Então, assim, eu tenho na minha aula de interpretação de texto, eu não dei aula de interpretação de texto para vocês aqui, mas na minha aula de interpretação de texto tem lá um bloquinho de questões que envolve figuras de linguagem. Não é comum. Tá? Bom, e aqui, então, ó, continuando aqui, outros pronomes demonstrativos, então, o, a, os, as, podem servir como pronome demonstrativo também. Pronomes relativos, que, o qual, o cujo, quem, onde. Eu só sei que horas são porque eu vi algumas pessoas guardando material. Aí eu que me dei conta do horário.